Olá pessoal, me chamo Carlos Espínola, sou farmacêutico e diretor técnico aqui na Abrace e venho trazer para vocês um treinamento básico sobre o que é a cannabis, os processos, né, que envolvem toda a produção dos nossos óleos, assim também como uma noção básica de como funciona, né, farmacologicamente falando, a ação desse medicamento em nosso organismo, né, para que vocês possam passar com mais segurança todo esse conteúdo para os pais, né, e pacientes da Abrace que sempre têm dúvidas e que sempre cobram muito isso de vocês. Então eu vim aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas e passar um pouco do conteúdo, né, um pouco do meu conhecimento para que vocês possam se sentir mais seguros nesse atendimento. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide. O que seria esse sistema endocannabinoide? O sistema endocannabinoide ele é responsável por nos trazer a homeostase, né? E o que seria a homeostase? A homeostase se trata do equilíbrio do nosso corpo. E por quê e como ele faz isso, né? Como o sistema endocannabinoide é capaz de trazer todo esse equilíbrio para o nosso corpo? Ele faz isso porque está presente em todos os nossos órgãos do organismo, né? Todas as partes do nosso corpo. Então, assim, ele consegue agir, né? Transformando o caos, né? Vamos dizer assim, na homeostase, no equilíbrio do seu organismo. E para entender um pouquinho do sistema endocannabinoide, eu preciso trazer para vocês a história da cannabis, para que vocês possam entender assim superficialmente como chegamos até o sistema endocannabinoide. Aqui é um quadro onde vocês podem ver que a cannabis vem sendo usada há muito tempo atrás. Então aqui, por exemplo, em 2700 a.C., né, ou seja, quase 5.000 anos atrás, nós já tínhamos relatos, né, do uso da cannabis na China, né, através desse imperador Shennong, que foi considerado inclusive a primeira farmacopeia onde a cannabis estava presente, né, a primeira farmacopeia do mundo. Mas aí a gente viu que também aqui nesse slide tem presença no Egito, na Índia, né? Então, assim, tem muitos relatos antigos de mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás e 5.000 anos atrás do uso da cannabis. Então, a cannabis não é uma planta nova, né? Apesar de a gente estar escutando muito isso hoje em dia, mas ela não é uma planta nova. Então, ela tem muitos anos de uso e de descrição terapêutica, de uso terapêutico, né? Descrição farmacológica que a gente vem observando e que a gente tem hoje um arsenal grande de estudos, né, que pode comprovar isso. Então, em 1937, começou uma luta contra o uso da cannabis, não só da cannabis, como de várias drogas, só que incluíram a cannabis como droga ilícita, e a partir desse momento começou a caça às bruxas, né? Assim, quem fazia uso da cannabis ou quem usava qualquer medicamento à base de cannabis, o governo, principalmente começou nos Estados Unidos, né? Mas em todo o mundo foi aplicado isso, começou a perseguir essas pessoas, a impedir que sejam feitos medicamentos à base de cannabis e etc. Mas a partir de 1964 começou estudos mais aprofundados, né, da composição química, também da capacidade terapêutica da cannabis, com o químico israelense Rafael Mechoulam, que eu vou falar um pouco dele mais para frente, e aqui no Brasil com o Dr. Elisaldo Carlini, né, que também trouxe muito conhecimento aqui para a nossa causa, né, para a nossa cannabis. E somente em 2014 é que a gente viu o movimento de mães trazendo aqui para o Brasil todo esse ajuizamento, né, vamos dizer assim, que houve uma grande ação judicial das mães para conseguir trazer a cannabis para suas crianças, né, trazer o medicamento à base de cannabis. Vou falar um pouquinho aqui da cannabis, da planta, né? É uma planta anual, ela só dá o fruto uma vez ao ano, né? O flor uma vez ao ano. É uma planta dioica e angiospermica, ou seja, ela se divide em macho e fêmea e se reproduz através de gametas. E a cannabis é interessante porque possui mais de 500 substâncias.
E isso, dessas 500 substâncias, temos aí já descoberto 150 fitocannabinoides, né? Que são as principais substâncias que a gente sabe do uso terapêutico, mas também não são as únicas, né? Temos alcaloides, flavonoides, terpenos, tudo isso faz parte da ação que a gente encontra hoje em óleos à base de cannabis, né? Então, o nosso medicamento não é só fitocannabinoide, e essa é a grande diferença dele. Isso é muito bom para os resultados para as famílias. E aqui eu trouxe para vocês esse slide mais para mostrar um pouco da diferença histórica, né, da cannabis. Existe a cannabis sativa, que é essa planta mais alta, mais magrinha. A cannabis índica, que é essa menorzinha, robusta. E a cannabis ruderalis, que é a mais conhecida como cânhamo, né? Porém, hoje em dia, nós temos muito, principalmente aqui na Brace, muita mistura, né, desses três segmentos da cannabis, esses três subespécies da cannabis. Então, hoje a gente não trabalha com só a sativa ou com só a índica, nós temos uma junção, né, que nos traz resultados melhores. Então, por esse motivo tem essa mistura. E aí eu pergunto a vocês, onde é armazenado, né? Onde é que é armazenado os nossos fitocannabinoides e as outras coisas como terpeno, alcaloide? Onde é armazenado? Em toda a planta tem um pouco, né? Em qualquer local da planta você vai ter alguma coisa de canabinoides, né? Muito pouco, mas existe um canto especificamente onde é armazenado a maior parte dos canabinoides na planta, que é na flor, né? Muita gente acha que é na folha e não é, na flor. E nessa flor nós temos estruturas glandulares chamadas de tricomas, que é essa da figura aí, que são glândulas onde são armazenadas esses fitocannabinoides, que servem para proteção contra insetos, contra animais, até contra o raio UV, né? O THC tem um grande potencial protetivo de UV para a planta. Então, assim, nós temos assim essas estruturas com a finalidade de proteção da planta, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a história do sistema endocannabinoide, só para vocês entenderem como ele surgiu. É sempre bom entender para poder passar isso com mais segurança. Então esse senhor aqui, o químico Rafael Mechola, ele é de Israel e fez, junto com sua equipe, uma descoberta em 1964 de uma forma como isolar, né? Como conseguiu isolar o THC e o CBD e outros canabinoides, né? Que até então ninguém conseguia fazer com eficiência. Então, ele em 1964 já, né? Nós conseguimos isolar esses fitocannabinoides. E a partir daí ele começou a fazer testes, né? Esses testes serviram para entender qual é a substância que causa o efeito alucinógeno, psicotrópico que a gente encontra hoje, que a gente sabe muito bem hoje que é o THC. Mas para ele tinha que descobrir como fazer isso. Então ele fez o teste em macacos e observou que quando ele injetou o THC apenas, começou os macacos terem reações, né, ficarem mais tranquilos, mais calmos, querendo dormir, sonolentos. Então, essa é a característica do THC que a gente já conhece, e ele evidenciou isso nos macacos. Mas não satisfeito, ele decidiu fazer um teste que ficou conhecido como o teste do bolo. Eu vou já explicar para vocês como é que foi isso. Então, na década de 80 só, né, veja só, desde 1964 foi isolado, mas somente em 80, em 1984, se eu não me engano, ele foi descoberto, ele junto com a equipe dos Estados Unidos, né, uma outra cientista, descobriu o receptor CB1, né, que é um receptor onde a gente consegue receber, né, vamos pensar assim, a molécula presente na cannabis, que no caso é o THC, o CBD, os fitocannabinoides. Então ficou conhecido como receptor cannabinoide 1, por isso que ficou com essa sigla de CB1. E existe também o receptor cannabinoide 2, que mais tarde foi elucidado. Mas inicialmente começou a pesquisa em cima desse receptor. E vou falar um pouquinho como foi que ele fez esse teste do bolo. Ele costumava levar os amigos, né, de trabalho para sua casa, onde sua mulher fazia bolo, para passar a tarde conversando, né, coisa
de amigos, né, de trabalho. Então ele resolveu adicionar um pouco de THC em algumas fatias, né, em 50% das fatias que ele ofereceu para os amigos. Isso para observar, sem dizer a eles, claro, qual eram os efeitos, né, presentes na cannabis nos humanos. Né? Ele já sabia que não era uma dose letal, obviamente, que ele fez os testes nos macacos e adicionou 10 miligramas de THC em 50% das fatias. Né? E observou que quem comeu, ele sabia quem era, ficou um pouco mais risonho, alguns ficaram sonolentos, outros ficaram um pouco neuróticos, né, preocupados com o que estava sentindo, mas só foi uma pessoa. A maioria se sentiu mais socializável, conversou mais aberto a opiniões alheias, né, a opinião dos outros. E com isso, ele constatou que realmente era o THC o responsável por todos os efeitos que a gente observa em usuários de cannabis. E aí levou a uma pergunta, né? Esse sistema, ele é realmente importante? Ele é muito importante, porque ele está presente, depois foi evidenciado, né, que estava presente em todos os órgãos do nosso corpo. Então vamos ter ele no cérebro, principalmente, o pulmão, no sistema vascular, no fígado, nos rins, no baço, pâncreas, ovários, músculos, ossos, sistema imunológico, inclusive muito importante para o que nós estamos vivendo hoje na Covid, no intestino. Então, assim, a gente tem em todo o nosso corpo. E se ele está interagindo com todos os nossos órgãos, ele é um sistema muito importante. Então, a gente precisa conhecer bem esse sistema para poder a gente conseguir entender os benefícios que a cannabis pode nos trazer, não é isso? E tem uma informação importante, que é importante vocês saberem, porque pode ser questionado, né, por algum médico ou até paciente, que ele questiona que estava tomando, sei lá, 5 gotas e estava dando muito resultado, mas de repente passou a usar, sei lá, o médico passou para ele tomar 30 gotas e o efeito foi menor do que o que a gente observou com 10 gotas, com 5 gotas. O que pode ter acontecido? E aí entra essa curva em U invertido, que significa o que exatamente? Mostra que existe um ponto ideal, máximo de benefício, que você pode aumentar a dose. Então, vamos supor, a pessoa começou com 1 gota, a dose está muito baixa ainda, está tendo aqui pouco resultado ainda. Ele aumentou para 5 gotas, atingiu o ponto máximo, o ponto ideal, certo? Chegando nesse ponto ideal de benefício, se ele adicionar mais dose, se ele aumentar a dose daquele canabinoide, vai acontecer o quê? O oposto, ele vai começar a ter menor resultado. E isso é uma característica dos canabinoides, tá? Porque ele ativa outros receptores que fazem o efeito contrário da ativação do primeiro receptor, que é o receptor CB1. Então, por esse motivo, a gente precisa ter sempre essa ideia de começar com doses menores e ir subindo até atingir o ponto ideal. Porque se você for iniciar com doses muito altas, às vezes o que para mim 1 ml serve, para você passou do ponto. Então a gente não pode estar generalizando dose, como acontece com outros medicamentos, né? Então a gente não pode fazer dessa forma. Então tem sempre que orientar. Muitos médicos perguntam como prescrever, você sempre vai responder. Você vai prescrever, doutor, com a menor quantidade possível e vai aumentando a dose até atingir o efeito esperado. E assim ele vai fazer e vai obter sucesso. E aqui eu trouxe para vocês um slide mais para evidenciar o efeito do canabidiol, que não é no receptor CB1, tá? Ele age de outra forma, mas que contribui, né? Porque muita gente entende, né, que a gente usa canabidiol para dor até, para inflamação. Por que isso acontece? Não é ativando o receptor CB1 que ele age. Ele age dentro da célula, evitando que sejam produzidas moléculas que são pró-inflamatórias, que causam a inflamação. Então, por esse motivo, o canabidiol ele é muito importante na questão do sistema imunológico e, inclusive, na COVID. Se a gente evita
se a gente evita essa transcrição de substâncias pró-inflamatórias, a gente vai ter menos inflamação no pulmão, por exemplo. Existem vários estudos ocorrendo usando o canabidiol como base, tanto como adjuvante, junto com os corticoides, com a intenção de diminuir a inflamação, diminuir a dose necessária do corticoide, que a gente sabe que a longo prazo causa muitos danos, quanto o uso isolado dele para fazer a diminuição da inflamação na COVID e a gente ter uma resposta melhor, né, no tratamento. Então é muito importante o canabidiol. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características de cada um deles, né, dos principais, do THC e do CBD. Então o THC, por exemplo, ele tem efeitos psicoativos já conhecidos, né, evidenciados por Rafael Mechola. Ele é um agonista parcial, ele se liga e se solta rapidamente dos receptores CB1 e CB2. Ele imita um endocannabinoide, endo vem de dentro, né, uma coisa produzida pelo seu organismo. Endocannabinoide, ele imita esse endocannabinoide, que é a anandamida. A anandamida é um endocannabinoide, ele age igual ao THC, porém produzido por você. E é isso mesmo, a gente produz nossa maconha, né, interna. Então a gente tem, o THC tem a capacidade de ativar esse receptor. E ele também, em altas doses, é capaz de ativar um outro receptor, que é o receptor TRPV1, que é um receptor, só para vocês entenderem, é um receptor que age de forma contrária ao receptor CB1. Então, por esse motivo é que a gente tem aquela curva de 1 invertido. O canabidiol ele não produz efeito psicoativo, né? Você pode tomar a dose que for, não vai ter efeito psicoativo. Ele tem baixa afinidade pelo receptor CB1 e CB2, ou seja, ele não age principalmente lá, não é lá que a gente evidencia os efeitos dele, mas ele serve como um modulador alostérico negativo para o THC, por exemplo. O que é que isso é na prática? Ele ocupa o receptor de uma forma que ele não ativa aquele receptor, mas ele impede que o THC se ligue naquele local. E isso faz com que o THC não desempenhe a sua função, né? Então, por isso que quando a gente usa o azul, por exemplo, o efeito é para ser menor, o efeito psicotrópico é para ser menor do que se você usasse somente o verde, que tem menos CBD. Exatamente por isso, porque o CBD compete pelo mesmo receptor, mas não ativa ele. Ele só impede que o THC ative. Então, o CBD é bom para tratar o uso compulsivo do THC, porque impede isso aí, né, esses efeitos. Então, como eu falei, ele modula a ação do THC, né, bloqueando os efeitos por esse motivo. E ele também tem a capacidade em baixas doses de inibir a degradação dos endocannabinoides, aquelas maconhas internas que a gente produz. Ele inibe a degradação, ou seja, ele faz com que os nossos endocannabinoides passem mais tempo agindo, né? Então isso nos traz maior equilíbrio. E também o canabidiol ele foi capaz de ativar um outro receptor, um receptor de serotonina, que só a serotonina ativa, né? E outros antidepressivos, né? Que a gente já criou. Mas é um receptor que é muito utilizado para o tratamento de depressão, então, e de outras doenças, mas principalmente depressão. Então, o CBD tem essa capacidade, essa função antidepressiva. E além disso, ele tem a função anti-inflamatória, né? Aquela slide que eu passei, neuroprotetor, antioxidante. E por esses motivos que a gente viu da cannabis, do efeito, né, da cannabis benéfico já conhecido, surgiram 2 medicamentos sintéticos, né, ou seja, são moléculas que imitam o THC, mas não são o THC, que são o dronabinol e o nabilone, que ativam também o receptor CB1, porém não são tirados da planta, esses são feitos em laboratório. E essas 2 substâncias foram liberadas na Europa para venda em comércio, né? Aqui no Brasil não foram essas substâncias que chegaram. Aqui no Brasil nós temos 2 registros, na verdade uma autorização de venda, né? Que é o do canabidiol da Prata e Dona Duzi. Ele está autorizado a vender isso nas farmácias. E o Mevatil,
que tem tanto o THC quanto o CBD, veja só. E esses aí são tirados da planta, são isolados da planta. E tem um detalhezinho, esse custo desse medicamento é em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500. Vocês veem como é muito caro, né? As famílias mais pobres não têm a capacidade de gastar isso aí, nem recebem isso por mês. Como é que eles vão fazer o uso disso aí, né, mensalmente? E tem tanto problema, né, para se manter, imagina comprar um medicamento desse. Por isso que é muito importante o trabalho das associações, né? Então valorizem muito onde vocês estão trabalhando, porque é um trabalho essencial, social, né? Então precisamos valorizar muito esse trabalho desenvolvido aqui pela Abrace. E aí vamos falar um pouquinho sobre a segurança. Será que é seguro, né? Muita gente pode questionar isso para vocês. É seguro o uso desse medicamento? E aqui está a resposta. Aqui é um cérebro de um rato, né? Que tem mais ou menos as mesmas concentrações dos receptores que nós, né? Então, ele tem os receptores onde está mais claro, onde está mais vermelho e amarelo, é onde tem mais receptor CB1. E aqui, nessa parte roxa, onde tem a seta apontando, a seta vermelha, aí é o tronco encefálico, né? O que é esse tronco encefálico? É uma parte do cérebro que é responsável pelas funções vitais do nosso organismo. Então, se lá tem quase nada de receptor, né? Como vocês podem observar, tem a concentração baixíssima. Então, isso o que é que isso faz? Com outros medicamentos, como os opioides, por exemplo, que tem muito receptor lá, né, no tronco encefálico. Quando você toma uma dose muito alta desses medicamentos, o que acontece? Você tem parada cardiorrespiratória. Isso só acontece porque nós temos muitos receptores ali no tronco encefálico. Quando você usa a cannabis, você não consegue ter uma ação suficiente capaz de inibir as funções vitais. Então, por esse motivo, independente da dose, é muito seguro usar a cannabis, entendeu? Nós não temos ainda registro de uma pessoa que morreu com overdose de cannabis, por esse motivo, né? Porque no tronco encefálico não tem a quantidade suficiente de receptores para causar esse tipo de ação. E aí, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o efeito que torna o nosso medicamento, o medicamento da Abrace, um medicamento único, né? Por que tem vantagem em cima desses que vêm de fora? Desses aí que a gente já tem nas farmácias? É justamente por causa desse efeito comitiva. O que é o efeito comitiva? Ou efeito entourage, como você prefira. É o efeito onde tem não só os fitocannabinoides, mas também os terpenos, o miceno, que é um terpeno, os alcaloides, os flavonoides, ácidos graxos, vitaminas, minerais, todos os componentes da planta, que são mais de 500, né, como eu falei no início da apresentação, juntamente com os fitocannabinoides, exercem funções em locais diferentes, mas que tenham a mesma sinergia, chega no mesmo objetivo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui como são os terpenos. Veja só. O pineno, que é um terpeno, olhe só para ele. Ele é anti-inflamatório, broncodilatador, melhora a memória, é antibiótico. O linalol tem anestésico, anticonvulsivante, analgésico, ansiolítico. Tudo isso a gente vê também nos canabinoides. Então, se você tem essa função por parte dos canabinoides e também tem por parte dos terpenos, o que acontece? Tem uma ação sinérgica. Eles somam as ações e a gente precisa de doses menores. Entendeu? Comparado com aqueles lá isolados, a gente precisa de doses menores para fazer o mesmo efeito. Então, essa é a grande vantagem. Porque além disso, além de precisar de doses menores, nós vamos demorar mais tempo para saturar os nossos receptores, né? Que quando a gente toma uma substância isolada por muito tempo, o seu organismo para de produzir aqueles receptores com a intenção de proteger você de uma toxicação por aquele medicamento. Então, o que acontece? Como a gente precisa de doses menores, vai precisar de mais tempo para isso acontecer, né? Então, para a gente ter um aumento de dose, vai se demorar mais quando se trata de um medicamento como o nosso, que é base de full espectro, né? De extrato full espectro. E já os isolados não é dessa forma, né?
E aí muita gente pode perguntar, a gente tem pesquisa, né? Principalmente os médicos, que alguns médicos são negacionistas, né? Falam que a gente pergunta se a gente tem pesquisa sobre o uso da cannabis. E aí tem a nossa resposta. Desde 1840, nós já temos pesquisas com o nome cannabis envolvido. Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico lá do PubMed, qualquer um de vocês pode acessar a qualquer momento. Nesse gráfico, vocês podem ver que aqui, ó, em 1965, nós tivemos 16 só publicações utilizando a cannabis. Veja só a diferença do ano passado aqui, ó, 2020. Foram 3.029. Isso não são somatórios, tá? Isso não é um ano somando com o outro, não. Isso são publicações naquele ano. Então, em 1965, foram 16 publicações o ano todo. E em 2020 foram 3.029 publicações somente naquele ano. Então, vocês podem ver, aqui inclusive já tem os dados de 2021, né, atualizados de ontem, que temos já publicações, né, agora em abril, hoje são 6 de abril de 2021, nós já temos 1.072 publicações somente nesse ano. Então, ou seja, a gente tende a passar essa marca de 3.000 até o final do ano. Então, nós temos aí muitos estudos. Para quem fala que não tem estudos, é somente preguiça de entrar, de abrir a internet e procurar lá estudos à base de cannabis. E lá nós temos todas as doenças que eu vou citar aqui. Tá? Patologias que foram tratadas nesses estudos, né, que a gente tem hoje, comprovação científica, que são câncer, epilepsia, a condição patológica, ou a condição que não é uma patologia, a condição do transtorno do espectro autista. Tá? Nós também temos diabetes, estresse pós-traumático, esclerose lateral amiotrófica, depressão, fibromialgia, lúpulos, dores crônicas, né? Ansiedade patológica, Parkinson, esclerose múltipla, AIDS, Alzheimer, principalmente. Alzheimer é muito bem estudado. Glaucoma, epilepsia também muito bem estudado. Então, assim, nós temos muitas evidências. E as propriedades farmacêuticas que eles têm, né, no sentido de ação, né? São as ações analgésicas, antineoplásicas, anti-inflamatórias, broncodilatador, anticonvulsivante, antioxidante, neurodegenerador, antipsicótico, estimulador do apetite. Então são muitos aí, muitas ações. Se vocês pararem, tiverem um tempinho, eu recomendo que peguem um artigo. Geralmente está em inglês, mas vocês usam o Google Tradutor, vão dar uma lidinha, vão se aprofundar, porque é muito interessante. Não é uma leitura cansativa, é muito interessante de ver que realmente nós estamos aí salvando vidas. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês rapidamente como é o processo no laboratório, só para vocês terem noção de como acontecem, né, os nossos processos até chegar no nosso produto final. Aqui está alguns das vidrarias e dos equipamentos que a gente usa lá, né, para poder chegar no produto final. E aqui são as etapas. Nós temos a extração, depois passa pelo controle de qualidade, depois vai para a diluição, envase, rotulagem, conferência e depois somente que vai para o envio. E aqui eu trouxe para vocês umas fotos da extração. Né? Aqui o saco, ao lado esquerdo, está o saco da cannabis, da planta já seca, das flores da cannabis. Né? Em seguida, ela passa por um processo de maceração, nessa foto logo em seguida, onde ela vai estar em contato com o álcool, e esse processo faz com que quebre aquela estrutura, aquela glândula que eu falei mais cedo de tricoma, e libere para que a gente possa usar, né, os fitocannabinoides e todas as outras substâncias que estão presentes na cannabis. Depois é feita uma filtração, uma segunda filtração, né, que nessa primeira foto já tem uma filtração, na segunda filtração já vai sair mais limpo, e em seguida vai para essa última foto, que é onde nós recuperamos o álcool e isolamos o extrato bruto, que ele fica assim, como um mel, certo? E eu trouxe esse slide para vocês, para vocês entenderem a diferença entre que a gente tem óleo ácido e tem óleo descarboxilado. O que significa isso? Quando a gente faz uma extração ácida, nós temos esses canabinoides presentes, além de outros, claro, mas esses são os que têm maior quantidade, que a gente consegue comprovar
a sua existência, que é o THCA e o CBDA. Mas também nós temos CBGA, CBCA e tem vários outros canabinoides. E os descarboxilados, ou seja, os que precisaram passar por temperatura maior para poder serem ativados, como é conhecido popularmente, são o THC, CBD e o CBN. Então, o pedido do médico, quando ele fala ácido ou carboxilado, ou descarboxilado, está se referindo a esses canabinoides aí. Quando ele pede um ácido, ele está pedindo THCA ou CBDA. Quando ele pede um descarboxilado, ele está pedindo THC e CBD presentes ali. Após a etapa de obtenção do extrato bruto, nós passamos por um processo de controle de qualidade. O que significa isso? Nós passamos por essa máquina aqui no meio que é capaz de nos garantir e quantificar exatamente as quantidades dos canabinoides presentes naquele extrato. Então, com esse laudo, nessa foto da direita, nós temos aí exatamente as quantidades de cada canabinoide por miligrama, cada canabinoide por grama de extrato. E isso faz com que nós tenhamos certeza do que vamos diluir e do que vamos entregar ao nosso paciente. Depois do processo de controle de qualidade, passa para a etapa de diluição, onde é pesado o extrato e em seguida acrescentado o veículo, né, que foi solicitado, que foi escolhido pelo nosso paciente ou médico dele. Em seguida, passar pelo processo de envasamento, né? Primeiro vai para essa máquina aqui do envase, depois vai fechar a tampa, né? Hoje em dia nós temos aí mais uma etapa, né, que não está exemplificada aqui por foto, mas nós temos também a colocação do batoque antes dessa última etapa. E a tampa hoje não vai mais com o conta-gotas já colocado, vai à parte, né, para evitar os vazamentos que a gente tanto sofreu já, né, durante o ano passado e ainda no começo desse ano. Após o fechamento, vai para a rotulagem. Depois da rotulagem, é conferido todos os dados que é colocados lá e só depois é que vai ser colocado nessas caixas com os seus cadeados ou lacres numerados e vão ser enviados para o setor de armazenamento para que lá possa ser destinado para o envio, né, via correios ou para entrega no local. E aqui estão alguns dos nossos produtos, para quem não conhece todos eles, né? Nós temos os tamanhos de 30, 60 e de 100 ml. Nós não temos aqui o de 30 exemplificado ainda, mas aqui são os nossos produtos, né? Vamos iniciar pela linha tradicional. Nós temos na linha tradicional 3 tamanhos também, né? O de 30, 60 e de 100 ml. E temos concentrações diferentes, 1%, 2% e 4%. O que é que isso significa? Significa que nós estamos aí somente observando o peso do extrato bruto, que é aquele líquido que a gente obteve após a extração. Ou seja, a gente vai pesar 10, por exemplo, nessa de 1%, a gente vai pesar exatamente 10 miligramas para cada ml de veículo que vai ser adicionado. Então, se a gente tem 100 ml, nós temos 1000 miligramas do extrato, ou seja, 1 grama, 1000 miligramas igual a 1 grama de extrato dentro daquele frasco de 100 ml completo, ok? E essa é a grande diferença que a gente tem da linha tradicional para a linha farmacêutica, tá? E dessa forma de diluição a gente faz a mesma coisa na pomada, no spray e no vaporizador, só muda os veículos e a forma de preparação, né? Mas aqui é mais para vocês entenderem. E nós temos aqui também nesses produtos a possibilidade de escolher, né, como já falei antes, que o produto vai ser descarboxilado ou ácido, né? A mesma possibilidade nós temos também na linha farmacêutica de ser descarboxilado ou ácido. Os tamanhos são os mesmos, 30, 60 e 100 ml, mas tem uma diferença que é crucial. É que aqui a gente não está mais pesando o extrato baseado somente no peso do extrato. Aqui a gente precisa do resultado do laudo, certo? Que no laudo vai nos dizer exatamente
quantos miligramas daquele canabinoide, por exemplo, se a gente está fazendo da linha laranja e o médico prescreveu de 10 miligramas por ml de CBD, especificamente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse laudo, certo? No laudo vem dizendo que tem, sei lá, 200 miligramas de CBD por cada grama de extrato. Então a gente vai fazer um cálculo e vai pesar para ficar exatamente na concentração de 10 miligramas por ml do canabinoide alvo, no caso do exemplo do CBD. E não estou mais preocupado em quanto de extrato eu vou usar para isso. Eu só preciso garantir que dentro daquele frasco tenha na concentração de 10 miligramas por ml do canabinoide escolhido pelo médico ou pelo paciente. No caso do laranja é o CBD, no caso do verde é o THC e no caso do azul é THC e CBD, ambos na mesma concentração. Entenderam? E a mesma coisa vale para os ácidos, né? CBDA no laranja, THCA no verde, THCA e CBDA no azul. Então, essas são as grandes diferenças que as pessoas vêm buscando direto para vocês, né? Tirando dúvidas com vocês no Hug. Então, é isso que é importante vocês entenderem, não deixem isso passar. Se ficou dúvida, perguntem. Entre em contato diretamente comigo ou com algum dos outros farmacêuticos, mas não fiquem na dúvida. Porque vocês passarem informação errada ou insegurança para o paciente, isso vai gerar problemas. Né? As pessoas vão desconfiar da Abraço, desconfiar do produto da Abraço. Então isso é importante vocês terem na ponta da língua. E aqui nós temos as referências que eu usei para fazer esse slide, certo? Alguns dos artigos. Se vocês quiserem procurar, fiquem à vontade, é muito interessante de ler. E se caso tenha ficado algumas dúvidas, aqui estão meus contatos, né? Meu e-mail pessoal, meu contato de WhatsApp, meu Instagram, enfim. Entrem em contato e vamos manter esse hábito de tirar dúvidas, né? Para que a gente possa ter um atendimento de excelência, ok? Então, fico aguardando. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até mais.